Cervicalgia, dores na região do pescoço e da cervical. Que tipo de diagnóstico é esse e o que você pode fazer para melhorar a sua dor do pescoço? 4 exercícios práticos que eu vou ensinar nesse vídeo, tá? Até o final do vídeo, para você entender o que é. Você vai entender o que é essa cervicalgia, que diagnóstico que é esse, o que pode causar essa dor cervical e como que você pode tratar baseado nos 4 pilares. Também vai aprender 4 dicas práticas para fazer agora, nesse momento, exercícios para aliviar a sua dor cervical, tá bom? Esse é um vídeo que foi um pedido de alguém do meu canal do Instagram, tá? E aí eu tô passando para vocês esse videozinho. Acompanhe até o final que o vídeo ficou bem bacana. Eu preparei um raciocínio fácil para vocês entenderem o que tudo pode gerar dor ali, tá bom? Então vamos comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. E se você é novo aqui no canal do YouTube, toda semana eu posto um conteúdo novo referente a dor, exercício e lesão. Sempre falando da causa primária, sempre tentando identificar a real causa do seu problema. O meu objetivo é identificar, localizar aquilo que causa a tua dor e o teu sofrimento físico e tentar neutralizar isso de uma forma correta, de preferência de forma natural. Então, se você tem alguma dor, algum sofrimento, alguma queixa, algo que te limita, esse é o canal para você estar acessando. Aproveita, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve. Esse vídeo foi preparado com bastante carinho, tenho certeza que você vai gostar dele, então já lasca o joinha ali e se você não curtiu ou não entendeu, ficou com uma dúvida, pode escrever nos comentários, ok? Eu já faço todo esse conteúdo para o YouTube e tudo mais e também trabalho nessa área há quase 10 anos, tentando ajudar as pessoas a se libertar da dor e do sofrimento, tá bom? Se você quer saber mais sobre a nossa metodologia de trabalho, tem um vídeo sobre os 4 pilares da saúde essencial que fica aqui embaixo, ok? Então depois dos informes básicos que vocês precisam saber, obviamente se você está aqui nesse vídeo você está curioso para saber como resolver seu problema cervical, mas talvez você está meio cego sobre a sua dor e sofrimento, então todas essas informações foram úteis para isso, tá bom? Vamos com o primeiro ponto, pessoal, cervicalgia. O termo algia é utilizado em quadros dolorosos. Eu tenho uma dor álgica, algia, só. Cervical, a região. Então não é um diagnóstico que de fato conclui algo. Ele só diz assim, olha, fui no doutor, ele falou que eu tenho cervicalgia e que eu tenho que tomar remédio e fazer pilates, fazer academia. É muito pouco, né? Nos tempos de hoje, vamos dizer assim, nos últimos 15, 20 anos, isso tudo já não é mais suficiente. O profissional que te atende, ele não pode te dar essa resposta e você engolir isso como, nossa, o doutor me ajudou. Não, não dá para você fazer mais isso, tá? Se você fez isso, eu sinto muito, você está um pouco desatualizado. Existem muitas informações aí no mundo afora que vão te dar suporte muito mais profundo do que simplesmente dizer que você está com dor cervical e tem que tomar remédio, ok? Então vamos seguir mais fundo. Se você tem dor cervical, você precisa entender que dor se manifesta de 3 formas. Dor se manifesta de 3 formas. Ou é uma dor por um processo inflamatório, uma dor nociceptiva, existe uma inflamação. Então vamos supor, por exemplo, que eu tive um trauma, tive um acidente, eu caí de algum nível e comecei com dor aqui assim. Dependendo do trauma que foi, teve um espasmo no músculo, estou dando um exemplo aqui simplório. E esse espasmo gerou uma lesão na musculatura e essa lesão está gerando uma inflamação. Esses marcadores inflamatórios da lesão vão lá, ativam um sensor, um nociceptor, um sensor de dor e vão gerar dor na sua cervical. Essa não é a dor mais comum cervical, né? Não é, na verdade, a dor mais comum para nada, mas é um tipo de dor, ok? Está sempre associado a um mecanismo traumático, inflamatório, agressivo local, beleza? A segunda dor, que é muito comum a nível da cervical, e talvez vocês entendam um pouco melhor, é a dor de origem neuropática, quando existe uma compressão do nervo. Só que muito cuidado aqui, pessoal. Existem compressões estruturais graves, como por exemplo, uma estenose cervical, uma estenose medular, melhor dizendo, por um acidente ou por um processo degenerativo. Você vai lá, faz uma ressonância, tem lá 4 ou 5 hérnias na sua cervical compressivas pra caramba. É uma estenose medular causada por um processo degenerativo, que está comprimindo de forma agressiva a estrutura da medula, do saco dural e dos nervos periféricos. Essas 3 estruturas que eu falei, pessoal, são estruturas que ficam no pescoço, que protegem e que conduzem a informação neural para o seu corpo, tá bom? Fica tranquilo que você vai entender tudo, isso é só uma breve introdução, ok? Esse é um tipo de dor. Então, se eu estou com dor cervical, eu vou no neurologista, ele faz uma ressonância e ele localiza que tem uma baita de uma hérnia na sua cervical, estreitando a medula, existe uma grande, e você tem todos os sinais e sintomas condizentes com isso, né?
existe uma boa indicação que sua dor é neuropática mesmo e vem daí, ok? No entanto, dentro da dor neuropática existem causas menores para isso. Disfunções neuropáticas. Disfunções são pontos de compressão de tecidos da parte neural, principalmente um tecido que reveste essa parte neural, que são as camadas meníngeas, mais especificamente a dura mater, e existe a compressão desse tecido ou a alteração da inervação desse tecido. A dor que você vai sentir é a mesma, mas não existe uma compressão mecânica na cervical. Eu sei que talvez não ficou tão fácil de entender, mas vocês vão entender até o final do vídeo, fiquem tranquilos. Então, existe uma dor inflamatória, que é a dor nociceptiva, geralmente associada a um trauma. Existe uma dor neural, que existe uma compressão mecânica ou uma disfunção nessa estrutura neural, que pode ser o nervo, a medula, o saco dural e tudo mais, que vai gerar dor em você, ok? E existe uma terceira dor, então uma terceira esfera, terceira caixinha de dor, que é a dor nociplástica, é a dor que vem de outro lugar, é uma dor projetada. Você entende que a pessoa que tem um problema nos rins sente dor nas costas? Uma pessoa que tem problema uterino, está lá com ciclo menstrual irregular, tem dor lombar? Ou uma pessoa que está infartando e tem dor no braço? Pois é, isso acontece porque existe um mecanismo lá no sistema nervoso central, que nós temos um sistema nervoso autônomo, mas ele é parte do sistema nervoso central. Existe um mecanismo no sistema nervoso central que correlaciona, que interliga a dor que vem de um tecido, como por exemplo o coração, que vai gerar dor, por exemplo, na cervical. É por isso que eu vou explicar para vocês, pessoal, agora causas para a dor cervical. Você não pode aceitar que a sua dor cervical só resolve com remédio. Não resolve, porque a maioria desses remédios são anti-inflamatórios. E dessas 3 dores que eu citei, a mais difícil de aparecer é a inflamatória. Então, Murilo, eu estava lá de boa, caí, bati, senti o espasmo no pescoço e me doeu. Tomei anti-inflamatório, aliviou. Show de bola. Tá tudo certo. Agora, doutor, eu tenho dor no pescoço há 5 anos, há 6 meses. Sua dor não é nociceptiva, meu amigo e minha amiga. Não é inflamatória. Não é. Ou ela é neuropática, ou ela é nociplástica. Ou ela vem de um tecido, ou ela vem da inervação. Ponto final, tá? Ponto final, tá? Bruno, mas tem um profissional que diz que a dor pode ser da articulação, e aí quando a gente libera, alivia. Beleza, concordo, mas essa articulação, ela só tá com um problema por outro problema. Esse é um problema grave. Você vai num quiroprata, por exemplo, num osteopata que talvez não avalie adequadamente seu quadro, ele vê uma disfunção na sua cervical, vai lá e manipula e libera, alivia a dor. Daí 1 mês, 2, 1 semana, 2, volta. Porque aquela disfunção mecânica, ela está datada a uma das outras 2 dores que eu falei, neural ou nociplástica. Pare de tentar ficar se enganando com terapias que não funcionam. Tá bom? Então, se eu, Murilo, eu acho uma disfunção lá em C5 e eu não tenho trauma envolvido, não tem acidente nem nada no histórico do paciente, e eu testo aquela disfunção, tento liberar ela, ela não libera tão fácil, ou até dói, eu penso, pode ter uma compressão neural por um problema estrutural, como por exemplo uma hérnia cervical, ou pode ter uma disfunção neural local, como por exemplo por um problema de tireoide. Por que, doutor? Pera, por que tireoide vai dar dor cervical? Eu falei que eu ia falar das causas cervicais. Pois é, talvez você não saiba, mas a inervação da tireoide é C5, C6, cervicais baixas. Então, se você tem uma disfunção de tireoide, o nervo da tireoide vai lá na cervical C5, C6, vai gerar um fenômeno de sensibilização ali, de irritação, para vocês entenderem ali, que vai alterar a tensão dos músculos naquela região, musculatura profunda que segura a cervical, e vai causar uma disfunção mecânica, um bloqueio na inclinação da cervical, na rotação, algo do gênero. E aí você está com dor no pescoço e não sabe que vem da sua cervical, que vem da sua tireoide. Acompanhou? Se você chegou até esses quase 10 minutos de vídeo, já está entendendo um pouco do vídeo, ou está até meio confuso, mas está surpreso com o que eu acabei de falar e fez sentido para você, com certeza vai fazer sentido para outras pessoas. Então clica no botão de compartilhar, clica no botão de joinha para eu saber que você gostou do vídeo. Senão eu não sei se esse vídeo está te ajudando e eu estou aqui perdendo meu tempo e o seu tempo. Ok? Mas você precisa entender esse contexto, senão você vai ser enganado a vida inteira do que vai fazer para tratar a sua cervical. Tá bom?
Da mesma forma, pessoal, no pescoço passam várias outras estruturas. Através do sistema nervoso autônomo, eu sempre mostro essa foto, agora está um pouquinho cortada aqui, mas para quem me acompanha no Instagram, eu sempre mostro a foto. Através desse sistema, você pode ter dor por problemas na cervical, tá? Por problemas ligados ao estômago, ligado ao esôfago, ao pulmão, à traqueia, ao coração. Eu sei que isso é estranho, mas toda inervação que controla o coração, os nervos que controlam autonomicamente, ou seja, involuntariamente, o seu coração, eles saem da região torácica alta e se ligam à cervical. E vão se ligar à cervical superior e várias estruturas da cervical. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, cirurgias cardíacas, né, sofrimento cardíaco, podem ter dor cervical. Pessoas que tiveram bronquite, bronquiolite, asma, podem ter dor cervical. Pessoas que têm azia, refluxo, queimação, independente dessa causa que for desse problema, independente da causa, podem ter dor cervical. Eu quero que vocês entendam, gente, que milhares de coisas geram dor cervical. Basicamente, tudo que está no tórax, tudo que está na própria cervical e nos membros superiores e tudo que está no crânio. Então, por exemplo, se você tem um problema imunitário, o sistema imune também é afetado, o timo que está aqui pode gerar dor cervical. As parótidas podem dar dor cervical. As amígdalas podem dar dor cervical. Um problema dentário, um problema respiratório, uma sinusite crônica, uma cicatriz de otoplastia, cirurgia de orelha, de abano, você deve conhecer assim, né? Mas de otoplastia. Eu falei básico para vocês entenderem, para facilitar. Tudo que está no tórax, nos braços, na cervical e no crânio, tudo isso pode gerar dor cervical. Murilo, a próstata pode gerar dor cervical? É um pouco difícil. Não é que não pode, mas é um pouco difícil. Entendeu? O testículo, a bexiga, entendeu? O intestino. Intestino delgado pode gerar dor cervical. Mas entende que pelo menos o que eu falei do tórax, tá bom? Ok? E cervical e crânio. Então, tudo isso via sistema nervoso autônomo, via neuroanatomia. Eu não estou explicando nada que não exista num livro puro e simples de anatomia, fisiologia e biomecânica. Mas você vai ter que estudar isso tudo, então vai ficar um pouco confuso. Você vai precisar confiar em mim, ok? Então, como que eu faço o tratamento, Murilo, de um problema de cervical? Porque é o que você quer saber, você chegou no vídeo para saber isso. Você precisa rastrear, baseado nos 4 pilares da saúde plena, só tem essa metodologia para você rastrear, se a sua dor cervical ela vem de relações emocionais, de relações nutricionais ou bioquímicas, de relações energéticas ou de relações mecânicas. Vamos dar um exemplo para cada uma? Se eu tenho um bruxismo por uma questão emocional, eu tenho um problema na boca, lembra que eu falei que podia ser no crânio? Que vai gerar repercussões mecânicas aqui e que vai gerar dor cervical. Eu não preciso explicar como, mas para não confundir vocês. Mas vai. O tratamento tem que ser tratando emocional primeiro e depois a condição biomecânica física do crânio. E da boca, obviamente. Ok? Vamos supor que eu tenho um problema então de tireoide. E vamos supor que esse problema de tireoide seja uma sensibilidade ao glúten. Então eu preciso tirar o glúten do paciente, mudar as inflamações que ele tem e repor os nutrientes para essa tireoide. É uma abordagem química. Aí a tireoide dela vai normalizar e a disfunção que ela tem na cervical vai sumir. Ela sumindo, a dor vai embora. Vamos supor que eu tenho um problema lá na hipófise. Eu estou dando exemplo, gente. A hipófise é uma glândula que controla todo o eixo hormonal e o sono também, e outras funções cerebrais. E vamos supor que você é do tipo malandrão que dorme com o celular na cabeceira da cama. O celular, ele altera o padrão de frequência cerebral e a função da hipófise. Eu não falei que a hipófise é uma estrutura do crânio, do cérebro? Não vai ter relação com a cervical? Então, é um problema energético do ambiente causado por um eletrônico celular que altera a sua hipófise e vai gerar dores na sua cervical. Não só na cervical, tá, pessoal? No braço, nos ombros, um raio que parta. Aqui é confuso para vocês entenderem no primeiro momento, mas vai por mim, altera mais do que você imagina. E vamos para a parte física então, para um exemplo mais simplório, um exemplo bem mais simplório. Vamos supor que você teve um acidente há 30 anos atrás, de carro, usou colar cervical inclusive. Talvez você bloqueou a cervical superior, as primeiras 2 vértebras cervicais, no trauma. Só um exemplo. E isso compensou, se adaptou na sua cervical baixa, vamos considerar C4, C5, C4.
E por conta dessa compensação recorrente, você aumentou o movimento em C4, C5 e degenerou C4, C5, levando a uma hérnia discal. Então a sua hérnia discal de C4, C5 foi causada por um bloqueio de C0, C1, C2, são as vértebras cervicais superiores, por um acidente de automóvel 30 anos atrás. O tratamento, liberar a cervical superior de forma muito cautelosa, devolver toda a mobilidade e funcionalidade para o crânio e tentar estabilizar os níveis cervicais de C4 e C5, que é onde tem a hérnia. Eu solto onde está bloqueado e estabilizo onde está com excesso de movimento. Para parar de ter compressão neural no pescoço, que vai gerar dor no pescoço e nos braços. Eu dei 4 exemplos totalmente diferentes, eu poderia dar 40, 10 cada um pelo menos, para vocês entenderem que não é fácil, não é simples, não é fazendo só a massagem, um alongamento, um exercício, uma manipulação que você vai resolver sua dor cervical. Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Espero que sim. Agora eu vou ensinar para vocês então 4 exercícios. Como eu falo, eu tento que ensinar algo que possa aliviar, mas você não pode esquecer de achar essa causa, senão eu estaria mentindo para vocês. Vou ensinar 4 exercícios. Um deles, pessoal, está ligado a mobilizar e soltar uma estrutura da região do crânio e de toda a coluna, que é o saco dural, que é por onde boa parte das disfunções passam. É excelente a melhora em relação a essa técnica. Outra vai liberar só a cervical superior, para aliviar tanto a compressão desse tecido quanto outros problemas que você possa ter mecanicamente ligados à cervical. Outra vai ajudar a relaxar a musculatura na cervical superior. E outra vai ajudar a fortalecer a musculatura profunda cervical para estabilizar quadros de possíveis hérnias de disco que vocês tenham. Vocês estão imaginando? Eu tentei dar coisas práticas que possam ajudar dentro das 4 esferas, mas eu não sei qual é o problema da sua dor. Se você quer saber o problema da sua dor cervical, você marca aqui embaixo. Ó, eu quero tratar minha dor. Como eu marco uma consulta online? Eu faço consulta online e ajudo você. Você entendeu? É desse jeito que você vai se curar. Então bora pro vídeo, para os exercícios, que o tempo corre. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer esses exercícios. Eu vou utilizar aqui a minha secretária para ajudar na demonstração. Você pode fazer sozinho, mas é mais fácil que alguém faça em você, tá? Vai ser bem mais eficaz você fazer em você, tá bom? Com a ajuda de alguma pessoa. O primeiro exercício é para mobilizar um tubo que sai lá de dentro do crânio e vai até no cóccix. Imagina como se fosse um tubo que protege todo o seu cérebro, seu cerebelo, sua coluna, é tudo isso. É um pacotinho, é um saquinho, tá bom? Chamado de saco dural. A técnica é bem simples. Pode baixar os braços lá. Você vai levantar a cabeça, colocar uma mão na nuca e uma mão, ela vai como se fosse um encaixe. Imagina um encaixe assim. Você pode usar o indicador e o polegar ou o outro dedinho de trás, tá bom? Você encaixa nessa região, é do lado do olho, ó. Aqui dá o olho um pouquinho para cima, aqui assim, como o povo diz, na fonte, né? Então, aqui nessa região aqui dos dois lados. Você agora só aperta um pouquinho a mão na nuca, como se quisesse esmagar a cabeça assim um pouquinho, e aperta um pouco a mão no rosto. Você vai apertar as duas, só aperta as duas. E empurra uma em direção à outra. Pronto. Não precisa apertar muita força, tá, pessoal? E aqui você vai pedir para a pessoa fazer isso aqui, ó. Ela vai puxar o ar bem fundo pelo nariz e a ponta dos pés dela para a direção do nariz. Pode puxar o ar nos pés e vai soltar o ar e empurrar os pés para baixo. Puxa o ar e puxa os pés. Solta o ar e empurra os pés. Quando ela puxa o ar e os pés, eu levo as duas mãos em direção ao pé. Quer ver? Ó? Puxo o ar, levei as duas na direção do pé. Agora eu soltou o ar, eu trago as duas na direção da cabeça. Puxou, soltou. Ok? O movimento, como eu falei, ó, comprime aqui, comprime no centro do crânio, leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá. Eu sei que, obviamente, vocês não vão fazer com primor, com excelência, mas é só para vocês terem uma ideia de como vocês podem mobilizar esse tecido. Já vai aliviar bastante, tá bom? Já é uma forma de você aliviar. Ok? Agora uma outra técnica para ajudar, isso é bem mais simples. Você pegar os 4 dedos da mão, de cada mão, né? O polegar ficar fora da jogada, os 4 dedos da mão, e você vai encaixar logo na região entre o final da cervical e a cabeça. Desse jeito, ó. Pode soltar a cabeça lá. Encaixou aqui, vou me abaixar um pouquinho aqui para facilitar, ó. Encaixou lá. Logo no final da cabeça e da cervical e depois da cabeça. Ali vai ter um ponto que a musculatura é meio sensível, meio doloroso, né, Johnny? Aí, ó. Ela confirmou. Pode soltar a cabeça. E aí ela tenta relaxar a cabeça naquele ponto, é dolorido, e você mantém ali. Ali você mantém pelo menos 2 minutos, tá, pessoal? Deixa bem relaxado, vai deixando, você vai sentir que devagarzinho a pessoa vai soltando e vai relaxando. Então você comprime ali,
e vai deixando relaxar. Ah, relaxou esse ponto, procura outro ponto doloroso. Ah, aqui está um pouco mais. Pode soltar a cabeça, eu sei que dói. É doído sim, está segurando a cabeça porque dói. E aí vai deixando relaxar. Na dúvida, faça mais tempo, faça 1 minuto aqui, mais um lá, vai mudando, entendeu? É uma forma de você relaxar um pouquinho de cada um, ok? Agora vamos para o terceiro exercício. Eu vou aproveitar já que ela está deitada para poder fazer o terceiro exercício, tá? Aqui você pode fazer sentado ou deitado, mas deitado também dá legal. É bem simples, ó. Você vai pedir para ela girar a cabeça para um dos lados, vamos aqui girar para a esquerda, ali. A mão que está embaixo segura a cabeça dela, pode soltar. E a mão que está em cima, você apoia sobre a mandíbula, como se pegasse assim, ó. Só apoia sobre a mandíbula. Desse jeito, ela girou a cabeça e você apoia. E agora você pede para ela fazer uma força para o outro lado e você segura, você não deixa. Não precisa ser muita força, tá, pessoal? É só ela fazer uma forcinha para lá. E aí você conta até 3. Ó, segurei. 1, 2, 3. Relaxa. Pronto. De novo, força. 1, 2, 3. Relaxa. Ok? Mais uma vez, vai. Força. Relaxa. Você pode fazer pelo menos umas 10 contrações para cada lado. Gira para um lado, pede para fazer força para o outro e relaxa. Aqui você está forçando essa musculatura para ela soltar a rotação. Tem pessoas que vão ter muita limitação para um lado. Você vai girar para um lado, vai, para o outro lado não vai legal. Aí você insiste para ir devagarzinho. Muito cuidado, tá, pessoal? Essa técnica é bem segura, mas tem que fazer com bastante cuidado, ok? A última técnica é sentada. Pode sentar virado para lá. Isso. Aí. Como é que funciona isso aqui? Mas eu vou fazer um exercício para fortalecer a musculatura profunda da cervical. Você está aqui do lado da olho para a gente poder fazer. Olhando lá para frente, é bem simples. Ó. Esse é importante a gente guiar. Uma mão vai na nuca e uma mão vai no queixo. O movimento que ela vai fazer é abaixar a cabeça um pouquinho e levar o queixo na direção da nuca, como se quisesse jogar para trás. Depois ela desfaz isso, ela leva para frente e para cima. Esse é o movimento que ela vai fazer sozinha, eu só estou guiando, ó. Para baixo e para dentro, para frente e para cima. De novo, para baixo e para dentro, para frente e para cima. E não é um movimento muito grandão, tá? É um movimento curtinho, ó. Vai e volta. Vai e volta. É como se fosse um gangorra. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ok? Com esses 4 exercícios, pessoal, vocês conseguem estabilizar a cervical, mobilizar a cervical, inibir a musculatura que está associada à cervical superior e relaxar a dura mata. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.